células. Essas células, quando elas estão com estímulo, seja o agente físico, químico ou biológico, essas células vão tentar se adaptar frente a esses agentes agressores. E existem 4 tipos de adaptações celulares, turma. Então, eu passei pelo... Oi. Professora Mariana, a senhora está projetando alguma coisa? Porque eu não estou vendo. Eu coloquei no compartilhamento já. Você não está visualizando? Peraí, então vou interromper. Talvez eu que não saiba mexer no Meet, eu não sei, eu não estou vendo. Peraí. Alguém está vendo? Eu perguntei e responderam que tal. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Só um minutinho. Você tem que achar a tela dela, do compartilhamento, e fixar ela para você poder ver. Ah, então talvez seja isso. Obrigada, viu? Eu vou tentar, Bru. Obrigada. Ó, compartilhei de novo. Eu vou tentar. Obrigada. Sem nada. Turma, vocês estão conseguindo visualizar essa tela? Agora eu consegui. Quem me ajudou com o fixamento aí, obrigada. Pronto, perfeito. Então, turma, então vamos lá. Então, a gente estava falando dos tipos de adaptação celular. Então, nós temos 4 tipos de adaptação celular, turma. Então, nós temos a atrofia, que quando tem a diminuição do tamanho, do volume da célula no tecido, e nós discutimos exemplos de atrofia fisiológica ou patológica. Quando a célula aumenta de tamanho ou de volume, nós temos a hipertrofia, e a hipertrofia também tem fisiológica, exemplos fisiológicos e patológicos. Quando no tecido ocorre um aumento do número de células, mas essas células não estão transformadas malignamente, né, não são células cancerígenas, nós temos um exemplo de adaptação que é a hiperplasia. E quando as células do tecido mudam de forma e de função, né, ou de função, nós temos a metaplasia. Então, são os 4 tipos de adaptações celulares. Atrofia, hipertrofia e hiperplasia, existem os exemplos fisiológicos e patológicos. A metaplasia está associada a uma condição patológica, tá? Então, na primeira questão da prova, nós temos esta adaptação celular geralmente é causada por uma exigência maior na demanda funcional da célula ou por estimulação hormonal, resultando no aumento do volume celular e, consequentemente, do tecido ou órgão. Como exemplo, podemos citar o aumento do tamanho dos cardiomiócitos em indivíduos hipertensos. Então, aqui já está dizendo no texto, turma, qual é a adaptação. Né? É o aumento do volume da célula, consequentemente vai aumentar o tecido ou órgão. Então é o tamanho da célula, o volume da célula. Então o exemplo que é dado nessa questão é o aumento do tamanho dos cardiomiócitos, das células do tecido cardíaco, em indivíduos hipertensos, em que a exigência nos processos de contrações é mais forte do que acontece em pessoas sadias, na tentativa de bombear quantidade suficiente e adequada de sangue para todos os tecidos. A adaptação celular descrita é definida, então está aqui, ó, o aumento do tamanho dos cardiomiócitos. Então, esse tipo de adaptação, turma, é definida como hipertrofia. Então, a alternativa correta dessa questão. Qualquer dúvida, turma, é só ativar o áudio, tá? Ou mandar no chat quem não tiver um áudio disponível aí. Então, a alternativa correta, hipertrofia. Na questão 2, turma, é um texto do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Inclusive, na unidade 4 da disciplina, é a parte de carcinogênese, de câncer. Então, nós vamos discutir os principais assuntos a respeito do câncer. Então, carcinogênese, agentes carcinogênicos, como é que acontecem as mutações, a propagação dessas células, o tratamento desse paciente, então qual é a diferença de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, e também a estimativa de câncer no Brasil. Então, a cada 2 anos, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, disponibiliza essa estimativa, que inclusive eu já coloquei para vocês no material do AVA, tá? Essa estimativa é a cada 2 anos, e nessa estimativa, turma, é disponibilizado o número de casos novos de câncer, analisando como um todo no Brasil,
por estados, né, e cidades. Então, tem o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, então nós vamos discutir isso, analisar qual é a maior incidência, por exemplo, nos homens e nas mulheres, quais foram os estados que tiveram o aumento do número de casos de câncer com distribuição espacial de análise, né, no mapa, né, nas regiões brasileiras. Enfim, então, a cada 2 anos nós temos essa estimativa pelo INCA. E, infelizmente, turma, quando nós analisamos as estimativas anteriores, por exemplo, a última foi de 2000, né? Determinados tipos de câncer vêm aumentando, né? Infelizmente. Então, nós precisamos entender que esses, né, que interferem, e hoje, comprovado cientificamente, turma, nós temos os fatores do ambiente, fatores relacionados com os hábitos alimentares, com a rotina, enfim, tanto é que nessa última estimativa, em segundo lugar no Brasil, está o câncer de colo e reto. Então, que fatores estão associados para esse tipo de câncer de colo e reto, né, que envolve as últimas regiões do intestino grosso? Que fatores são esses envolvidos com esse tipo de câncer? Então, na unidade 4, turma, nós vamos discutir com relação a esses parâmetros, né, a esses assuntos relacionados com a carcinogênese, desde aquela célula transformada malignamente até a diferenciação de tumores benignos, malignos, a classificação e os diferentes tipos de tratamento. E analisar como está a distribuição no nosso país, tá bom? Então, aqui na questão 2, contempla um tipo de câncer, que é um câncer que envolve as células do sangue, que é a leucemia. Então, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, leucócitos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substitui as células sanguíneas normais. Como eu falei para vocês, turma, se vocês forem analisar um hemograma de vocês, no hemograma, nesse exame de sangue, nós temos aquela série que é voltada para a série vermelha, que é o chamado eritrograma, onde vocês visualizarão a quantidade de hemácias, hemoglobina, hematócrito, os índices hematimétricos que nós discutimos, VCM, HCM, tá? RDW. Então, essa série vermelha, ela acaba informando para nós principalmente o quê? A questão da anemia. Então, se essa quantidade de hemácias está muito baixa, ou seja, abaixo de 4,5 milhões por milímetro cúbico de sangue, porque a concentração de hemácias, glóbulos vermelhos, é em torno de 10/6, né? Então, se está abaixo de 4,5, né, tanto para homens quanto para mulheres, isso chama atenção, porque pode ser um quadro de anemia. Quando você analisa a concentração de hemoglobina, que é a proteína principal dos glóbulos vermelhos, que é aquela que vai se ligar ao oxigênio para transportar esse oxigênio para os tecidos, nós também temos aí, né, anemias do tipo hipocrômica, que está relacionado com uma menor concentração de hemoglobina nas hemácias. Por exemplo, deficiência de ferro, uma anemia ferropênica, ferropriva. Então, essas informações da série vermelha mostram para o paciente, para nós, turma, se tem um quadro de anemia ou não, por exemplo, tá? Os hematimétricos também irão corroborar com esses dados. Agora, na outra série que nós temos no hemograma, é a série branca, é o leucograma, onde é realizado